Pessoal, boa tarde. Obrigado pela presença de todos. Nesta entrevista coletiva, temos a presença do ministro Luiz Henrique Mandetta, que nos honra com a presença aqui em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, neste momento. José Henrique Guerra, secretário da Saúde do Estado de São Paulo. Davi Wipp, que é o coordenador do Centro de Contingência do Covid, que foi constituído aqui em São Paulo anteontem, com o objetivo de centralizar as deliberações relativas ao vírus, ao coronavírus. A doutora Helena Sato, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde, que é ao lado do ministro, e o Dimas Covas, que é o presidente do Instituto Butantan. Eu vou pedir a intervenção do Dr. Davi Wipp. O Dr. Davi Wipp foi secretário da Saúde do Estado de São Paulo, infectologista, tido e reconhecido como um dos melhores e mais importantes infectologistas do país, com renome internacional, uma pessoa de alta credibilidade, conhecimento específico nesta área. Foi por isso que nós o designamos para ser o coordenador desse centro de contingência, com o acompanhamento e anuência do ministro Mandetta, e eu vou pedir a ele que faça uso da palavra, e na sequência, obviamente, o ministro Mandetta, com as informações deliberadas na reunião que fizemos há pouco, com a participação de um amplo grupo de trabalho, aqui representado por alguns dos que estão participando desta reunião esta que continuará após a coletiva de imprensa, e o nosso objetivo é a informação. A informação é fundamental numa circunstância como essa. O doutor Davi e o ministro vão fazer menção a este respeito, para que haja conhecimento por parte da população brasileira e, sobretudo, a população dos brasileiros de São Paulo, quais os procedimentos a serem adotados diante da identificação de um fato, de um portador aqui em São Paulo. Exatamente para que não haja pânico, exatamente para que não haja equívocos de interpretação e situações que não são necessárias. Portanto, eu quero agradecer a presença dos jornalistas, ministro, e ressaltar o papel de vocês como representantes da imprensa diante de um fato como esse. Por isso, nós vamos ampliar um pouco mais a coletiva, com mais perguntas do que normalmente fazemos aqui, considerando uma por veículo, há um limite, me parece que de 10 perguntas, portanto, o dobro do que nós normalmente utilizamos aqui, com o objetivo primordial de informar a população brasileira. Será o único tema da nossa coletiva, nenhum outro tema de ordem política ou institucional, mas o tema hoje é saúde pública. Portanto, ao agradecer a presença, renovo o apelo para que, com todo o conteúdo necessário e os esclarecimentos que forem cabíveis, para que nos respectivos veículos a informação possa chegar adequadamente aos seus telespectadores, ouvintes, leitores e seguidores. Com a palavra, doutor Davi Wipp. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Quero inicialmente agradecer ao secretário José Henrique e ao governador a confiança de permitir que eu coordene esse centro de contingência a respeito do coronavírus. Esse centro está montado, atendendo a determinação do governador, composto com os experts na área de infectologia, professores renomados e extremamente experientes que já viveram situações semelhantes. Então, a primeira informação que eu acho é que nós estamos diante de um processo conhecido. O coronavírus não é novo. É um vírus responsável por 5 a 10% das infecções pulmonares em adultos. Nós temos uma variação genética de um grupo de vírus conhecido. Então, nós estamos lidando com uma situação de conforto e conhecimento no embate que ele é tradicional. Vivemos isso com H1N1, vivemos isto com dengue, continuamos a viver, passamos por isso com o sarampo. Então, nós estamos preparados por uma política muito adequada de enfrentamento de uma situação conhecida. Eu quero restabelecer o que é o Pacto Federativo representado aqui pelo nosso ministro. O Ministério da Saúde, ele é responsável pela política pública e pelo financiamento. O governo de Estado, governança. E os municípios, infantaria. É por ali, pelos municípios, aqui em São Paulo, 645 municípios, que entrarão esses pacientes. Duas informações que eu acho salutares e breves
esta é uma doença viral e, como tantas outras, vai se manifestar da seguinte forma: a grande maioria dos pacientes serão pouco sintomáticos ou apresentarão lesões, alterações mínimas. Uma pequena minoria necessitará de internação e, eventualmente, de ambiente de terapia intensiva. Então, esta informação é absolutamente fundamental. Como é que entra no sistema via SUS e como é que faz a referência e contra-referência. Isso serve para os hospitais da rede pública. O Estado de São Paulo é um estado que tem 101 hospitais. Nós temos aqui 5.000 unidades de atendimento primário. Então, o acesso é via a atenção primária. Eventualmente, os casos mais graves, que serão uma minoria, buscarão os nossos hospitais de referência, que já estão elencados. E o mínimo precisará de ambiente de terapia intensiva. Então, este acesso, a ida e a vinda dos pacientes é absolutamente fundamental. Paciente com tosse e com febre, fica em casa. Ele fica em casa para ser hidratado, boa alimentação e repouso. Deverão procurar os serviços de saúde aqueles que apresentarem algum desconforto respiratório. Quais são as orientações? O indivíduo tem febre, fica em casa. Essa febre foi e voltou, sinal eventual de uma complicação bacteriana. Procura o atendimento primário. Desconforto respiratório. Aumentou o número de respirações por minuto. Nós respiramos 20 vezes por minuto em média. Aumentou. Começou a ter tiragem, dificuldade para respirar, procura o serviço de saúde. E nesse serviço de saúde, o médico responsável vai dizer para onde ele deve ir. Um dado absolutamente fundamental: porta de entrada de atenção primária não é pronto-socorro. Qual é a preocupação? A China hospitalizou todos os pacientes e deu no que deu. É uma grande dificuldade do sistema de saúde da China. A Itália agora fez uma moção de aparente segurança. Não é assim que funciona. As pessoas foram para outros países. Então, eu acho que o Brasil está muito bem postado, muito bem definido, e esse pacto federativo absolutamente azeitado. Então, uma palavra de tranquilidade, uma palavra de segurança para os paulistas e para os brasileiros. Temos experiência, estamos associados e daremos conta com toda a segurança desse novo desafio. Muito obrigado. Obrigado, doutor Davi Wippe. Com a palavra, ministro Luiz Henrique Mandetta. Obrigado, governador. Uma honra estar aqui na presença dos colegas aqui da Helena, da Secretaria de Saúde e da Vigilância Epidemiológica de São Paulo. Tem sido um apoio nosso no Ministério, Kleber na comunicação, ao Davi Wippe, nosso professor, uma referência nacional em virologia e doenças infecciosas, José Henrique German, estivemos ontem lá em Brasília, naquele momento da coletiva, e ao Dimas Instituto Butantan. Primeiro, a razão primeira de estarmos aqui juntos hoje é que estamos juntos. O nosso Sistema Único de Saúde é um sistema de 3 membros: União, Estados e municípios. O presidente Bolsonaro, quando eu disse a ele que estava vindo a São Paulo, transmitiu a sua solidariedade ao povo de São Paulo, a sua parceria com o governador Dória, porque ele tem dado as condições para que um trabalho técnico forte seja feito no Ministério da Saúde, no intuito de atendermos a todas as unidades da federação. São Paulo é uma cidade de grandes histórias e grandes superações. São Paulo é a terra onde nós temos o conhecimento maior do país por uma decisão exatamente dos paulistas de construir via Universidade de São Paulo um centro de conhecimento e vencermos pelo conhecimento. Então, ela nos inspira nesses momentos em que a ciência é desafiada para a busca de conhecimento. Esse vírus, como disse o Dr. Davi, ele tem um comportamento novo para alguns, mas já histórico para vários. A condução desta história, desde o início da China, quando se fala vamos bloquear a cidade, vamos fazer megas produções, acabou espalhando por toda a Península Asiática. É um vírus respiratório.
ele já está presente em 45 países, já está nos 5 continentes. Isso gradativamente vai se impor como uma pandemia presente em todos os continentes e provavelmente com uma taxa de letalidade muito menor do que foi apresentada. Falaram em 2,3, porque estavam contando somente os pacientes diagnosticados hospitalares. Quando a gente fizer a conta dos resfriados, dos milhares de resfriados, a gente vai ter um denominador muito parecido com outros. Mas é um inimigo, é um adversário novo, e como todo adversário novo, a gente tem ainda perguntas que precisam de respostas. O momento agora é de reforçarmos as condutas técnicas. A conduta adotada aqui, no caso do paciente, o nosso sistema funcionou tecnicamente correto. O paciente chega em São Paulo, permanece assintomático na sexta, no sábado, no domingo, reúne sua família, começa a ter sintomas, vai na segunda-feira. Nós, na segunda-feira, incluímos a Itália. A Itália, ela abriu a notificação dela, praticamente ela estava parada de notificação na sexta-feira. No sábado, ela botou 150, no domingo, 200 e pouco, na segunda-feira, 9 óbitos. A Itália fez aquele momento, nós incluímos a Itália. Na sexta-feira, nós tínhamos incluído países da Península Asiática. Nós incluímos às 16 horas, 16h30. Esse alerta chegou em todas as unidades de saúde. O paciente deu entrada no Albert Einstein às 19h30. Eles já sabiam do vínculo de procedência dado pela Secretaria de Vigilância, fizeram o procedimento correto, rodaram as placas virais, deram negativas, rodaram a PCR, deu positiva, notificaram ao Ministério da Saúde, à Secretaria Estadual de Saúde, ao Ministério da Saúde, fizemos a contraprova. O trabalho do Adolfo Lutz foi de um padrão de qualidade e rapidez muito intensa, e já da hora que o Einstein fez a notificação, todas as equipes, e não está aqui nosso colega secretário municipal José Aparecido, e eu aproveito esse momento para mandar uma força muito grande para o meu amigo pessoal Bruno Covas, mas já naquele momento a equipe iniciou o seu trabalho de identificação, busca ativa, mapeamento. Confirmamos o caso publicamente no boletim epidemiológico, como sempre o fazemos, ontem. Estamos monitorando. Podemos ter outros casos? Sim, podemos ter. Podemos ter casos oriundos desse paciente? Sim, podemos ter. O que precisamos fazer agora é diminuir a chance de ter. E, se tivermos, garantir com agilidade e transparência que sejam atendidos. Quando a gente fica vendo as possibilidades lá no Ministério da Saúde, a gente sempre soube que São Paulo, pelo tamanho, pelo trânsito comercial, pelo trânsito de pessoas, por termos os aeroportos de maior trânsito de pessoas, um porto tão intenso como o Porto de Santos, a gente lamenta muito que o primeiro caso seja em São Paulo. Mas, por outro lado, é de São Paulo que a gente tem um sistema que tem a maior musculatura, que tem a maior resposta. A cidade de São Paulo eliminou a transmissão do HIV mãe e filho e foi certificado como a primeira metrópole mundial a fazê-lo. Isso não se faz sem ter um sistema de saúde com gestão e com gente comprometida com os resultados da saúde pública. Então, nós vamos estar ao lado de São Paulo, nós somos todos juntos nessa luta e vamos tomar algumas medidas em conjunto, governo federal, governo de São Paulo, prefeitura municipal, e estar muito atento em relação às outras localidades. Obrigado, ministro. O primeiro veículo, seguindo a ordem que está aqui indicada, é a TV Globo, jornalista César Menezes. César, boa tarde, obrigado pela presença. Sua pergunta, por favor. Bom, César Menezes, TV Globo, a pergunta pode ser para o doutor Davi Wippe ou para o ministro Mandetta. Foi divulgado que seria feita a proposta nessa reunião de antecipar a campanha de vacinação contra a gripe. Eu gostaria de saber qual foi o resultado, se vai ou não antecipar, e qual é a eficácia e a utilidade disso, já que a vacina da gripe não protege contra o coronavírus. Então, por que antecipar? César, pergunta oportuna. Eu vou pedir ao ministro Mandetta que responda com a complementação do doutor Davi Wippe. Ministro. Essa reunião, entre outros objetivos, a gente fez com o Instituto Butantan para saber grau de lotes de produção, previsão de entrega, previsão de logística de distribuição. Ela é uma campanha nacional.
e nós definimos que é possível e nós trabalharemos para o dia 23 de março, antecipando em 23 dias a data prevista original para essa campanha. Por que fazer a campanha e por que recomendar a vacina? Se essa vacina, ela me dá cobertura, ela deixa o sistema imunológico do indivíduo de 80% daqueles que tomam a vacina protegidos contra essas cepas de influenza, essas cepas virais que estão circulando, são milhares de vezes mais comuns do que o coronavírus. Para um eventual profissional de saúde, um médico, na hora que o indivíduo, um mês depois, 2 meses depois, se ele tem um quadro gripal e ele informa que foi vacinado, ele auxilia muito o raciocínio desse profissional para pensar na possibilidade de outras viroses que não aquelas que são cobertas pela vacina. Então, ela é um instrumento importante nesse momento porque você diminui a espiral de epidemia desses outros vírus que eventualmente podem ocorrer e podem confundir muito a população se está com uma determinada síndrome gripal e não sabe se está com qual síndrome gripal. O outro aspecto é que nessa síndrome gripal do coronavírus são exatamente as pessoas de mais idades que são as que têm uma letalidade maior. E essa campanha ela é pensada sempre acima de 60 anos. Esse ano nós vamos fazer outros grupos que não só os idosos. Então, conversando aqui com o governador, nós devemos fazer forças de segurança, nós devemos fazer população presidiária completa, mais os agentes penitenciários, devemos fazer ampliação de segmentos para diminuir circulação epidêmica. Então, a gente antecipa em 23 dias e vamos trabalhar junto ao INCQS e à Anvisa para que nós consigamos todas as avaliações de qualidade para iniciarmos no dia 23 de março. Obrigado, ministro. Doutor Davi Wip, apenas para complementar a segunda parte da pergunta do César Menezes. 2 situações muito importantes decididas hoje. Uma é a antecipação, porque além do fato de você vacinar uma população contra os subtipos A, dois subtipos A e 1B, você tem um efeito em massa. Vacinando mais pessoas estão protegidas, menos suscetíveis. Então, eu acho uma decisão absolutamente fundamental no momento que nós estamos começando a enfrentar um outro vírus. E a segunda decisão importantíssima é a ampliação dessa vacinação. O Butantan está disponibilizando ao Ministério da Saúde 75 milhões de doses da vacina da gripe, um recorde absoluto. E o presidente do Instituto acabou de nos afirmar que isto representa 10% da produção mundial. Governador, golaço do governo de São Paulo, do Ministério do Butantan. Obrigado, doutor Davi Wip. César, obrigado pela pergunta. Próximo veículo é o Jornal Valor Econômico, jornalista Leila Souza Lima. Leila, boa tarde. Sua pergunta, boa por favor. Tarde. Só uma confirmação, vocês falaram que o doutor falou que são 75 milhões de doses, é um número recorde desde o início da campanha, é isso? Correto? Ok. Minha pergunta eu queria um balanço. Desde ontem, a gente tinha 14 casos no estado de São Paulo, acho que 9 no município, então, de suspeitas. Eu queria que vocês, por gentileza, nos dessem um balanço atualizado disso, dos próximos passos desse comitê de contingência, né? E só esclarecer, dentro desse contexto também, por que esse paciente, ontem eu fiz essa pergunta e torno a fazer hoje na presença do ministro, esse paciente está em casa, isolado, quando na China foi construído um hospital em questão de dias e tal, houve exagero nisso, a margem de segurança total de um paciente que está em contato com outras pessoas numa residência? Obrigada. Leila, vamos dividir, não vamos responder as 2 perguntas, mas vou pedir encarecidamente aos jornalistas para dirigirem uma pergunta, porque nós temos muitas pessoas aqui, por favor. Mas vamos atender as 2 perguntas. A primeira será respondida pela doutora Helena Sato e a segunda pelo ministro Henrique Mandetta. Bom, o que eu quero só esclarecer é que até ontem a gente falava de um caso, né, de apenas um caso notificado, e considerando-se toda a divulgação, né, da questão de casos suspeitos, e mais uma vez reforçando,
Os casos suspeitos que nós estamos falando não são, em nenhum deles, adquiridos aqui dentro do Estado de São Paulo, no país. São pessoas que cumprem aquela definição de caso: febre, tosse ou coriza nasal, e que nos últimos 14 dias passaram, não além da China, os outros países identificados. Então, neste momento, no Estado de São Paulo, nós temos um total geral de 85 casos. Mais uma vez reforçando, todos eles estão bem e estão seguindo aquele mesmo protocolo que nós reforçamos no dia de ontem, certo? Eles foram notificados, foram identificados, os exames estão sendo realizados e estão no seu domicílio naquele prazo de 14 dias de acompanhamento. Quando ontem nós falamos, olha, nós ampliamos o escopo de países com a situação da Itália, vai aumentar o número de casos notificados. É natural que tenha, porque você aumentou o escopo de oriundos, principalmente da Itália, que é um país de colônia italiana extensa, presença de quase 100 mil brasileiros morando na Itália, ou temporário ou permanente, que eventualmente voltam, vêm. A gente tem um trânsito cultural, político muito intenso com a Itália. Então é natural que aumente, é natural que a gente vá atrás dos casos e vá monitorando caso a caso. Entre a questão de isolamento domiciliar, o indivíduo vai para o hospital quando está doente e precisa de cuidado hospitalar. Não se interna um indivíduo num hospital porque ele está com uma síndrome gripal, conversando, falando, se alimentando, indo e vindo. Ah, mas eu tenho receio, se eu colocá-lo dentro do hospital, eu vou proteger a comunidade, porque ele ficaria isolado dentro do hospital. A China iniciou dessa maneira, teve que fazer aquele hospital que alguns acharam que aquilo dali era uma demonstração de muita potência. Aquilo foi a demonstração de uma medida equivocada que levou um colapso do sistema hospitalar, porque você não coloca pessoas com síndromes respiratórias leves dentro de hospital. Eu fico imaginando as outras pessoas com as outras doenças que necessitam do leito hospitalar. As pessoas continuam a viver, apendicites continuam a acontecer, infartos acontecem e os hospitais continuam ali para atender esse perfil desse paciente. O isolamento domiciliar ele tem a eficácia para o caso de vírus que é transmitido por gotícula, que é por gotas de saliva, tão alta quanto você está dentro de um hospital. Sendo que lá no hospital, os pacientes que estão no entorno são quase todos eles imunossuprimidos. Então, a indicação é formal, a indicação está correta, a paciente, no caso, a gente deve até acrescentar isso, porque a gente tinha caso suspeito, e aí a gente tem esse contactante, que é o contato muito próximo do positivo, no caso a esposa, que ela também está em isolamento domiciliar, porque ela permaneceu com ele na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, na terça. Então, ela é um caso que a gente precisa até achar uma nomenclatura para esse perfil de contato. Não o contato eventual, eu estava num carro, dirigi até ali, eu estava no mesmo ambiente e agora eu soube que o cinegrafista estava com... Esse contato, ele não é para nós, para um vírus que tem uma taxa de 2 a 3 pacientes de contágio, é porque ele exige uma proximidade de 1,5 metro, 2 metros, permanente, com gotículas sendo espirro, tosse, etc., para contaminar. Não existe fórmula infalível. Os Estados Unidos é o país que mais investe no mundo em vigilância e defesa. Eles tratam a questão de vigilância em saúde como uma questão quase que militar. E hoje eles estão discutindo na Califórnia, quando teve a saída em bloco de Wuhan, eles estão tendo circulação de vírus e eles estão indo atrás agora para identificar da onde foi que foi a entrada do paciente na Califórnia. Então, não existe, é um vírus respiratório, nós vamos ter que atravessar por ele. Obrigado, ministro. Uma pequena complementação, Leila, do Zé Henrique German, secretário da Saúde do Estado de São Paulo e ex-superintendente do Hospital Albert Einstein. Em primeiro lugar, os 85 casos que a Helena acabou de atualizar são de casos suspeitos, não são casos confirmados. É importante que isso fique claro. A questão importante que ocorreu com o Hospital Albert Einstein foi a agilidade. A agilidade com que ele encaminhou
a informação para o serviço de vigilância e, em segundo lugar, o encaminhamento da amostra para a contraprova. E, nesse sentido, o Adolfo Lutz também, como o ministro até elogiou, foi bastante ágil no sentido de dar o caso, o resultado em menos de 24 horas. Acho que, em termos de um raciocínio que a gente pode ter, é o seguinte: o que determina que a pessoa tenha que ficar hospitalizada não é a presença do vírus, é sim a sua condição clínica. A condição clínica que determina se o paciente precisa de cuidados médicos, intra-hospitalar ou não. A questão do isolamento perfeitamente pode ser feita em casa. Muito obrigado. Obrigado, secretário Guerra. Próximo veículo é o SBT, jornalista Fábio Diamante. Fábio, obrigado pela presença. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde. A minha pergunta, eu queria falar sobre os 85 casos suspeitos. Ontem, na entrevista coletiva, a doutora Helena explicou que as pessoas que tiveram contato com a pessoa que foi infectada, elas estavam sendo monitoradas, mas que elas estavam todas assintomáticas. Esses casos suspeitos, existem pessoas que tiveram contato com essa única pessoa que de fato contraiu o vírus, especialmente 2 crianças que tiveram contato no final de semana, no almoço de família? Sim, dentre esses 85 casos suspeitos, temos sim 2 comunicantes do caso inicial. Mas o mais importante ressaltarmos que todos estão muito bem, certo? E estão em acompanhamento domiciliar. São comunicantes daquela família, como o ministro colocou, a gente não identifica, mas o mais importante, que estão muito bem e estão em acompanhamento. Obrigado, doutora Helena. Mas vamos agora a Ana Leão, do jornal O Globo. Ana, onde você está? Ana, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Eu queria entender um pouquinho melhor essa questão dos exames. Não é só, então, o Adolfo Lutz que está preparado para fazer o PCR em tempo real. Esses outros centros espalhados pelo Brasil também poderão fazer? Sim, desde o início. Adolfo Lutz foi... primeiro nós foi a Fiocruz. Depois fizemos Adolfo Lutz e Evandro Chagas. Depois fizemos Goiânia. O padrão adotado pelo Einstein, por iniciativa do Einstein, da iniciativa privada do Einstein, ele montou o seu padrão de virologia e adotou o mesmo padrão alemão de qualidade, sintonizado com o nosso do Ministério da Saúde. Nós fizemos a contraprova porque é nosso protocolo fazer. Poderia ser mas bateu igual, porque o nível de implantação, rotina e qualidade foi o mesmo. Tanto que quando o Einstein nos notifica, nós já partimos naquele momento, mandamos para o Lutz para cumprir o nosso protocolo, mas já sabíamos que o padrão de qualidade, porque já sabíamos do padrão de qualidade, era o mesmo padrão adotado do Ministério da Saúde, foi adotado pelo Albert Einstein. Tem alguns lugares que fazem na iniciativa privada, mas não no mesmo padrão do que a gente adotou. Então, por conta disso, se começa alguém amanhã chegar e falar assim, eu estou fazendo o exame, eu comprei um kit da China, não sei, adotei um do Vietnã, que você não sabe o padrão de qualidade, a gente faz por conta disso, sem saber, a gente faz a contraprova. Não é o caso do Einstein, a gente fez para manter o protocolo, porque o padrão de qualidade dele é o mesmo que a gente adotou da Alemanha. Tá certo. Obrigada.